Iniciamos agora mais uma aula pública, né, Luciana? Isso. Foram tantas as perguntas que nós tivemos depois daquela última live, que a gente precisou fazer essa outra, né? Para poder que você pudesse fazer novamente esse diálogo com os meninos. Bom, eu vou te apresentar novamente, porque eu sei que tem pessoas que não tiveram oportunidade de ver da outra vez, e agora será uma nova, né, uma oportunidade de te conhecer. Então, a Luciana, ela é professora, é antropóloga, feminista negra, pós-doutora em Direitos Humanos e Interculturalidades pela UNB, professora associada da UFG, com atuação na educação intercultural, no programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos. Né? Isso. E, além disso, Luciana, tantas outras atuações, né? Sim, é verdade. Por exemplo, eu sou mãe, eu sou filha de Oxum, eu sei fazer pão de queijo. Tem várias outras características, habilidades, competências, né? Que poderiam ser destacadas nesse momento, né? Mas eu, sobretudo, sou uma pessoa que gosta muito de aprender com o diálogo. Então, nesse sentido, eu quero agradecer mais uma vez pela extensão desse momento. Para mim é muito importante dar sequência a um diálogo iniciado, né? Porque o aprendizado ele pode estar exatamente aí, nesse momento do debate que ficou faltando. Obrigada, Escola Aldeia, obrigada, Carol. Quando tudo isso passar, eu quero te encontrar pessoalmente, para a gente se conhecer pessoalmente. A gente que agradece, porque é muito importante esse diálogo da academia, né, desse ambiente acadêmico, essas discussões e pesquisas irem para o ensino básico. Sim. Né, tanto na forma, tanto assim, para os meninos, né, para as nossas crianças, quanto para a comunidade, que é uma extensão desse ambiente de educação. Sim. Eu vou agora te deixar, então, para que você possa responder os questionamentos. Eu sei que eu te entreguei uma lista extensa, todas as perguntas têm autoria, e eu vou sair e deixar você à vontade para que você aproveite ao máximo o seu tempo e para que todo mundo que está assistindo aproveite ao máximo você. Ok. Tá bom? Ok. Obrigada. E eu que agradeço, assim, vai ser uma honra tratar de todas essas questões que foram passadas para mim, que são muitas. Só dar o comando que eu inicio. Posso começar? Então, pessoal, boa tarde. É um prazer e uma satisfação estar aqui. Como eu disse anteriormente, o diálogo, para mim, é o campo mais fértil de produzir conhecimento, né? E realmente, na nossa última live, no nosso último contato, eu falei mais do que ouvi, né? Eu falei muito e ficou faltando escutar as questões, iniciar um diálogo de fato com vocês. Obrigada por esse diálogo. A Carol passou para mim algumas perguntas, muitas que foram feitas e que nos ajudam a dar sequência àquele debate iniciado semana passada, né? Que é entender um pouquinho qual é a relação entre seres humanos e natureza, como os seres humanos se localizam nesse planeta, né? Afinal de contas, o que são seres humanos, o que nos torna humanos. Como eu sou antropóloga, eu acabei destacando muito a importância da cultura nesse processo de formação, né, da gente como seres humanos, né? A cultura, na verdade, tem um papel central nisso tudo. E aí, dando sequência nesse mesmo campo de reflexão, eu vou começar a responder as perguntas. A primeira pergunta que a Carol passou para mim foi a seguinte, e essa não tem autoria, foi a seguinte: nascemos humanos ou nos tornamos humanos? Uma pergunta extremamente complexa. Eu acho que a pessoa que fez essa pergunta andou lendo, inclusive, a Simone de Beauvoir para formular essa pergunta, né? E é uma pergunta muito interessante. E desde uma perspectiva antropológica, que é o meu lugar de fala, nós podemos afirmar que nós nos tornamos humanos. Obviamente que a gente tem uma unidade
biológica, né? A gente vem de um mesmo lugar por conta dessa unidade biológica. Todavia, não é a partir da biologia que tentamos responder essa questão se nascemos humanos ou se nos tornamos humanos, né? Nos tornamos humanos porque todo conhecimento acerca do que somos passa pelo aprendizado. Todos os hábitos, todos os costumes, todos os valores, toda a moral que nos conforma, tudo aquilo que nos torna humanos, pertencentes a uma sociedade, pertencentes a uma cultura, são hábitos que são adquiridos. Eles são ensinados e aprendidos. E para a aquisição desse aprendizado, para a aquisição desse ser humano, a gente precisa entender todo esse processo de tornar-se. Então, nesse sentido, a gente se torna humano, né? Na aula passada, eu falava que o ser humano nasce equipado biologicamente para viver qualquer cultura, mas ele se filia somente a uma cultura. E é nessa cultura a qual ele se filia e que marca o seu nascimento, que ensina para ele como ser humano, né? Então, na cultura que ele nasce, que ele vai aprender a ser humano. Assim, por exemplo, né, a gente tem um bebê que nasceu hoje aqui no Brasil, e no dia do nascimento desse bebê, uma família japonesa pega esse bebê no dia, na hora que ele nasceu, e leva para o Japão. E esse bebê vai ser educado, vai ser criado, né, sem ter nenhum tipo de contato com o Brasil, nem com a cultura do Brasil, nem com o idioma que se fala no Brasil. Ele não vai ter nenhum tipo de contato com o Brasil, mas vai ter todo o contato cultural com o Japão. Aí eu pergunto para vocês, como é que esse ser humano, qual é o idioma que ele vai falar? Como ele vai falar? Ele vai gostar de comer o quê? Como ele vai comer? Como ele vai se vestir? Como ele vai vivenciar a religião dele? Que religião ele vai se filiar? Ele vai comer com talheres, né? Ele vai comer com hashi? Ele vai gostar de comida japonesa? Ele vai gostar de arroz e feijão, feijoada? Como é que é isso? Ele vai falar português? Né? Não. Ele vai ser um indivíduo que, embora tenha nascido no Brasil, ele vai absorver toda uma cultura que é a cultura japonesa, que vai torná-lo um japonês. Então, esse exemplo, ele ajuda muito a gente a entender que esse bebê, ele nasceu com um aparato biológico que o torna humano, mas aquilo que vai classificá-lo como humano está no berço da cultura. É a cultura que vai dizer para ele se ele é ou não humano, se ele é ou não criança, se ele é ou não adulto, né? Se ele é ou não adolescente. Na nossa cultura, por exemplo, a gente tem vários rituais de passagem para nos tornar, né? Para nos tornar mulher, por exemplo, né? Uma mulher, ela não nasce mulher, ela vai se tornar mulher. Uma mulher na cultura brasileira, por exemplo, é diferente, né, do momento em que se torna mulher numa cultura indígena, né, uma cultura carajá, Inã, por exemplo, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que como a gente aprende a ser humano no contexto da cultura, como a cultura ela é adquirida, né, a gente se torna humano. A segunda pergunta é a seguinte: na escola, como podemos fazer resistência ao processo de desumanização? Na aula passada, eu falava que existe um processo de desumanização do humano, extremamente cruel, perverso, que faz com que pessoas sejam menos humanas do que outras. Há grupos humanos que são classificados de maneira muito arbitrária e cruel,
como menos humanos do que outras. Essas pessoas são desumanizadas, né? E chega-se ao ponto de terem seus direitos negados, né? Tem muitos humanos, grupos humanos, que os seus direitos não são reconhecidos como direitos, né? Por exemplo, existe uma compreensão muito difundida na sociedade brasileira, muito ignorante, inclusive, que diz que bandido bom é bandido morto. Para a gente entender que bandido bom é bandido morto, a gente precisa acreditar que existe uma modalidade de ser humano que não é digno, não é merecedor dos direitos, né? O direito à vida, por exemplo, o direito à dignidade enquanto vivo, né? Então, quando a gente busca conhecer a nossa cultura, quando a gente busca autoconhecimento, quando nós temos curiosidade sobre nós, sobre nossa história e sobre a história do outro, né? Sobre a existência dos outros grupos, curiosidade sobre outras culturas. Por exemplo, no Brasil, a gente tem mais de 300 culturas. A gente conhece todas essas culturas? A gente é curiosa para saber, né, quais são essas outras culturas? Quando a gente age com essa curiosidade, na verdade, a gente está montando uma frente, a gente está fazendo resistência a essa espécie de cultura de desumanização que está acontecendo nos dias de hoje, né? Nos entender como parte integrada de um todo, né, que precisa se harmonizar, colaborar para fazer resistência à desumanização do humano, né? O processo de desumanização, ele é terrível, né? Porque se hierarquiza o outro, se sujeita o outro diferente de mim, né? Se oprime o outro, ele é extremamente inferiorizado, né? Nós temos que tentar nos colocar no lugar do outro, para não sentir, para que a gente não necessariamente sinta as dores que o outro tá sentindo, mas que a gente, de maneira fraterna, conheça e reconheça as dores que o outro sente. Se a gente agir dessa forma, a gente vai disparar todo um processo de reumanização do humano, né? Se somos todos seres humanos, individualizados, né, por estruturas que nos tornam desiguais, nós temos o dever de reconectar com ideais, com valores, com princípios que nos tornam iguais, que nos igualam, né? Isso pode ser feito, por exemplo, a partir da recuperação da dignidade àqueles grupos de seres humanos que tiveram sua dignidade perdida. A busca por essa igualdade, ela é fundamental. E a gente alcança essa igualdade quando nós agimos com fraternidade, né? Com irmandade, quando a gente reconhece cada milímetro de humanidade que há no outro, quando a gente encontra um irmão, uma irmã na outra pessoa, né? Na escola, nós podemos fazer isso o tempo todo. Nós podemos fazer isso nas interações com os outros estudantes. Então, você que estuda na escola aldeia, você pode começar a interagir com o seu coleguinha de maneira fraterna, de maneira igualitária, respeitosa, respeitando as liberdades das outras pessoas, né? Você pode fazer isso com os professores, com os técnicos, com o pessoal que trabalha na segurança, o pessoal que trabalha na limpeza, né, da escola. A gente pode restituir essa dignidade perdida, esse processo de desumanização na relação que a gente tem com os conteúdos nas disciplinas. De vez em quando a gente está lendo um livro, é importante se perguntar: quem escreveu esse livro? Esse livro ele foi escrito por um homem ou por uma mulher? Ele foi escrito por uma pessoa negra? Ele foi escrito por um indígena? Ele foi escrito por um homem branco? Porque nenhuma escrita é ingênua. Esses livros que a gente lê e que muitas vezes a gente nem reconhece a autoria desses livros, esses livros têm autores e autoras.
E esses autores e autoras, eles têm intenções ao escrever. A intenção pode ser boa, difundir conhecimento, mas a intenção pode ser muito ruim, né? A intenção pode ser afirmar um estereótipo, pode ser negar a humanidade de um grupo. Então, é muito importante ter curiosidade sobre esse material que a gente está lendo. Dessa forma, a gente colabora, sim, com o processo de denúncia, né, da desumanização do humano, né? Eu tenho que ter curiosidade em saber o que está escrito, mas eu tenho que ter curiosidade também em saber o que está nas entrelinhas. Eu tenho que interpretar, eu tenho que me perguntar por que está neste e não naquele formato. Então, a própria escrita, a relação que a gente estabelece com os livros, com as disciplinas, pode ser um lugar bacana da escola colaborar para esse processo de denúncia, né, da desumanização. Nos projetos que são desenvolvidos na escola, né, na forma como levamos tudo isso para dentro da nossa casa, para a sociedade em geral, né, a gente deve buscar autoconhecimento e ter curiosidade pelas outras culturas, outras formas de pensar e outras formas de existir, né? Sobretudo, a gente precisa aproveitar que a gente não é racista e agir. A gente precisa agir. A ação, ela é necessária. Tem uma autora que eu gosto muito, ela chama Angela Davis. A Angela Davis, ela diz o seguinte: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, ou seja, tem que agir, tem que ter ação nesse sentido, né? É preciso ser antirracista para conseguir desconstruir toda a desumanização que está na sociedade como um todo e que muitas vezes chega até a nossa escola. A terceira pergunta é a seguinte: a colega de Chimamanda, a gente trabalhou, né, com o pensamento da Chimamanda Adichie na aula passada, e se diz que a colega da Chimamanda Adichie desconhecia a história da Nigéria. E aí a pessoa que não se identifica pergunta assim: será que o simples desconhecimento de outras culturas pode ser preconceito? Nesse caso, não se pode alegar ignorância? Pode. Aliás, a maioria dos preconceitos, a maioria das discriminações, os racismos que a gente experimenta hoje em dia, eles são alegados como ignorância, né? As pessoas que têm atitudes racistas, elas muitas vezes, para justificar sua atitude racista, preconceituosa, discriminatória, ela fala o seguinte: eu não sabia. Mas ela não sabia porque ela não se deslocou, ela não tentou ocupar o lugar do outro, não para sentir a dor do outro, mas para se solidarizar com o outro. Eu preciso acreditar que quando o outro diz que doeu, eu preciso acreditar que doeu. Eu preciso acreditar na dor do outro, né? Quando ela fala assim, a pergunta aqui é a seguinte: será que o simples desconhecimento de outras culturas pode ser preconceito? Pode ser considerado preconceito? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de interpretação, né? Obviamente, há uma relação entre preconceito, discriminação, racismo e ignorância. Lógico que tem uma relação, né? Contudo, na hora de identificar o racismo, nós temos que considerar se a ignorância está ancorada em fracas expectativas que a gente faz do outro. Se a colega da Chimamanda simplesmente desconhecia a Nigéria e a história da Nigéria, por que ela parte do pressuposto de que lá na Nigéria se fala um idioma exótico e não o inglês? Se fala um idioma, não, um dialeto, né? Porque as pessoas acham que lá não se fala um idioma, se fala um dialeto extremamente exótico. A ignorância é a falta de conhecimento. Se ela não conhecia a Nigéria, por que ela esperava ouvir uma música tribal?
O preconceito, a discriminação e o racismo, eles se sustentam em estereótipos e não em desconhecimento. Ignorância e desconhecimento gera curiosidade. No caso da colega da Chimamanda Adichie, não tinha curiosidade. O que tinha era um estereótipo que era colocado como verdade e ela queria que a Chimamanda Adichie respondesse a esse estereótipo, né? Tanto que ela se assusta quando a Chimamanda Adichie fala inglês, ela fica assombrada. Ela fala, uai, mas como você fala inglês tão bem se você veio da África, né? Só que a Nigéria, a língua oficial da Nigéria é inglês. As pessoas que vivem lá falam inglês, né? Há um ideário de africano povoando o imaginário da colega de quarto da Chimamanda Adichie. E esse ideário, ele está assentado em estereótipos, ele está assentado em preconceitos e não em ignorância. O assombro que ela sente indica isso, né? No Brasil, há um uso muito frequente desse tipo de argumento, não foi racismo, foi ignorância, sobretudo por parte de pessoas que têm uma atitude racista, com uma frequência alta, mas elas querem se livrar da culpa, então elas têm uma atitude racista, mas elas falam assim, não, eu não sabia. Ou então elas falam assim, não, era brincadeira. Macaco, por exemplo. Macaco é um xingamento muito frequente às pessoas negras, né? As pessoas negras são chamadas frequentemente de macacos. Vocês já viram? No jogo de futebol, por exemplo, né? Se o jogador é negro e comete um deslize ali na hora do jogo, ele vai ser rapidamente chamado de macaco, bananas vão ser jogadas no campo, né, em alusão a esse xingamento. Ao chamar um homem negro ou uma mulher negra de macaco, você está desumanizando essa pessoa. Você está retirando a humanidade dela, reduzindo ela a um macaco. Quando é denunciado, falar você foi racista porque chamou esse sujeito de macaco, o racista tende a falar assim, não, eu não sabia que era racismo. Ou então ele fala assim, não, mas eu estava só brincando, isso é só um apelido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de argumento que atrela, de maneira inquestionável, racismo, preconceito e discriminação à ignorância. Se racismo fosse ignorância, a gente não teria doutores e pós-doutores altamente racistas nos momentos de interação com os outros sujeitos. Então, há que se ter muito cuidado com esse tipo de argumento. A quarta pergunta, que é do Caetano. Caetano, linda a sua pergunta, obrigada pela pergunta. Ele pergunta se eu já visitei a África. A África é um continente gigantesco, gigantesco. Para você ter uma ideia, na África tem 54 países independentes, né? Então, são infinitas possibilidades de conhecer, de saber sobre o continente, de entrar nesse continente. Imagina um continente desse tamanho, com 54 países, a quantidade de culturas que existe nesse continente. A quantidade de possibilidades de existência, de resistência, de ideologias, de cosmologias, de formas de viver é infinita. Eu não tenho nem tempo de vida para conhecer a África como um todo, mas sim, eu já visitei o continente africano, mas eu visitei um lugarzinho muito pequenininho, é um paizinho insular, que fica numa ilha, que chama Cabo Verde. E Cabo Verde é de colonização portuguesa, igual o Brasil. Quem invadiu lá e explorou aquele lugar foram os portugueses europeus. Então, lá em Cabo Verde, assim como no Brasil, se fala português. Então, assim, eles são muito parecidos com a gente, né? O que eles têm é uma cultura que a gente pode chamar de luso-africana, né? Eles falam um idioma muito parecido com os nossos e eles herdaram de Portugal hábitos alimentares, de vestimenta, os hábitos, os costumes foram herdados de Portugal
assim como nós aqui no Brasil herdamos de Portugal muito dos nossos hábitos. Então, assim, eu achei muito parecida com a cultura brasileira. Não tenho coragem de falar que conheço a África, na verdade, conheço um pedacinho muito pequenininho da África. Lá em Cabo Verde, por exemplo, você acredita que eles assistem novelas brasileiras, né? A língua é o português, então é muito parecido com o Brasil, né? Eu me senti em casa lá e essa foi a minha experiência em África. A quinta pergunta, que é feita pela Giovana, ela fala o seguinte: qual foi o maior estudo que você fez? O maior estudo que eu fiz foi no México. Eu morei no México, que fica aqui nas Américas, né? Eu morei no México um tempo e lá no México eu estudei povos indígenas mexicanos que vivem na cidade do México, uma grande metrópole. O México é gigantesco. Então eu fui para o México para estudar indígenas que vivem na cidade do México, que é a capital do país, né? Então, na época que eu morei lá, chamava Distrito Federal, igual o Distrito Federal aqui no Brasil, né? Onde está Brasília. Uma cidade enorme, muito grande. E para essa cidade migraram muitos povos indígenas, porque no México tem muitos indígenas também. E eu percebi que os indígenas que vivem na cidade do México e que estudam à noite, eu fiz etnografia nas escolas, experimentam situações de interações sociais muito parecidas com os negros brasileiros que viviam no Distrito Federal daquele período que eu desenvolvi esse grande estudo meu, que resultou na minha tese de doutorado. Eles experimentavam situações muito parecidas. Então, eu fiz um estudo comparativo de estudantes indígenas da escola noturna, adultos lá na cidade do México, com estudantes negros adultos que estudam numa modalidade de educação que chama EAJA agora, que é a educação de jovens e adultos, e que estudam à noite. Só que lá no México, eu conheci um grupo indígena fantástico, é um povo que chama Massawa. Os Massawa vivem na cidade do México. E os Massawa me chamaram muito a atenção, porque as mulheres Massawa, elas são muito fortes, muito decididas. A Massawa que eu entrevistei, por exemplo, uma das Massawas que eu entrevistei, que vivia na cidade do México, sabe qual era o trabalho dela? Ela trabalhava como lavadora de carros. Ela lavava carros na rua. E o marido dela trabalhava bordando batas, blusas para serem vendidas na cidade. Então, o marido dela bordava e ela lavava carros. Eu olhei aquilo e falei assim, nossa, parece que tem uma inversão de papéis de gênero aí, né? Porque aqui no Brasil a gente acredita que lavar carro é um trabalho de homem e bordar uma blusa é um trabalho de uma mulher. Isso me chamou muita atenção entre os Massawas, né? E eu comecei a estudar os Massawa para verificar como esses papéis de gênero, eles não são naturais. O que ajuda a gente a entender que não se nasce mulher, né? Se torna mulher. As Massawas foram fantásticas, né? Colaborando com o meu estudo, porque eu entendi de uma vez por todas que os papéis sexuais e de gênero, inclusive os papéis de trabalho, eles são determinados pela cultura e pela sociedade na qual o indivíduo vive. Elas não são naturais, portanto, elas podem ser modificadas se elas causarem qualquer tipo de opressão. Isso é muito legal. A Giovana, mas aqui é a outra Giovana, né? A Giovana Domingues fez essa pergunta sobre o maior estudo que eu já fiz. E a outra Giovana pergunta para mim assim, como que é o dia a dia de um dos povos que você estuda? Bom, hoje eu estudo o povo gavião aqui no Brasil, né? O povo gavião que vive no Maranhão. Gavião é um povo indígena que vive no Maranhão, e o povo gavião traz contribuições muito grandes para mim nesse dia a dia deles, né? Eles vivem no Maranhão,
O povo, especificamente, que eu estudo, fica ali perto da cidade de Imperatriz, em aldeias muito pequenas, no máximo 30 famílias por aldeias, e eles têm um dia a dia e um cotidiano muito intenso, né? Eles acordam muito cedo, as aldeias, todas elas têm escola, todas as aldeias Gavião têm escolas, tem postos de saúde e tem as casas. Normalmente as aldeias são circulares, né? Então as crianças acordam muito cedinho, vão para a escola, os professores e professoras também, as famílias vão cuidar de suas casas, vão cuidar de suas roças, se tiverem envolvidas em algum ritual, se envolvem nesse ritual. Por exemplo, se eles tiverem perdido alguém há pouco tempo. Vocês sabiam que o coronavírus está chegando nas aldeias, né? Infelizmente. Então, tem pessoas que estão morrendo. Então, se tiver alguém morrido há pouco tempo, se faz um ritual, por exemplo, né? O ritual fúnebre é muito diferente desse ritual que a gente está acostumado aqui. E aí toda a aldeia se envolve nesse ritual, que envolve um tratamento adequado do corpo, como a gente faz aqui, limpa o corpo, coloca num lugar específico antes de sepultar. Aí tem o momento do choro, tem o grupo que vai até a mata, traz a tora, o espírito do morto começa a habitar essa tora da árvore, né, que é o tronco do buriti, e aí tem todo um conjunto de danças, de cantos, de choro, igualzinho acontece aqui. Quando alguém morre, a gente não vê o pessoal chorar, rezar, né, cantar, tem todo aquele ritual, só que é bem diferente, é no contexto deles. E todos esses rituais, um ritual de nascimento, por exemplo, quando o bebê nasce, toda a aldeia se envolve no ritual, né? Entre os Inã, por exemplo, tem que dar o primeiro banho de urucu, o bebê fica todo vermelhinho. Entre os Gavião, tem que dar o nome, e aí toda a aldeia se envolve nesse processo de nomeação. E aí o dia vai passando, né? E esses rituais são vividos de maneira muito coletiva, assim. Giovana, você tem que conhecer um povo indígena no Brasil para você ver a riqueza que é o dia a dia dos povos indígenas aqui no Brasil. Uma riqueza que a gente observa também nos grupos que tem no continente africano, né, e nos povos indígenas que habitam a América Latina. É um dia a dia muito rico, muito específico e muito peculiar, que vale a pena conhecer. O Arthur, ele pergunta para mim por que eu escolhi fazer essa graduação em antropologia, né? Na verdade, eu não escolhi antropologia. Quando eu estava fazendo o ensino médio, eu queria ser cientista, na verdade. Mas eu queria ser uma cientista diferente. Eu não queria ser aquela cientista que vai para o laboratório e fica fazendo experimentos em tubos de laboratório. Eu queria ser uma cientista que entendesse a sociedade. Eu queria ser uma cientista que entendesse a humanidade. O meu laboratório tinha que ser o mundo inteiro. O meu laboratório tinha que ser as interações entre as pessoas. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer um curso de graduação que permita eu estudar as sociedades. E aí eu fui fazer um curso que chama Ciências Sociais. O curso de graduação, na verdade, é Ciências Sociais. Aí nas Ciências Sociais, você pode virar antropóloga, socióloga, você pode ser uma cientista política. Eu fiquei completamente apaixonada pela antropologia quando eu vi que a antropologia me permitia conhecer e estudar essa infinidade de culturas humanas. Aí, depois que eu terminei a graduação em Ciências Sociais, eu fui fazer mestrado, doutorado em antropologia para entender melhor como operam, como se formam as culturas humanas. Eu queria muito entender isso. E o Arthur, do terceiro ano B, ele ainda pergunta assim, e como é que você sabe tanto sobre África? Arthur, na verdade, eu sei tão pouco sobre África, né? Eu reconheço tanto as minhas limitações sobre África. Na verdade, eu tenho que estudar muito ainda, eu tenho que conhecer muito mais do que eu conheço, para falar com mais propriedade sobre África. Na verdade,
conhecer África, saber sobre África é uma infinidade de possibilidades. A gente precisa de uma vida inteira para conhecer tanto, né? Na verdade, eu acho que eu sou só uma curiosa. Eu tenho muita curiosidade e aí eu estudo, né? Eu sei esse pouquinho que eu sei sobre África porque eu leio muito, porque eu sou curiosa. Aqui na UFG, por exemplo, a UFG tem um convênio com os países africanos de língua oficial portuguesa e recebem muitos africanos. Então, eu tento me aproximar dessas pessoas africanas, tento conversar com elas, eu tento desenvolver trabalhos com elas, tento estudar com elas, e vou conhecendo pouco a pouco o continente africano, né? Assim que eu terminei a graduação em Ciências Sociais, eu fiz um curso de especialização, que é uma pós-graduação sobre História da África, lá na UNB. Então, eu estudei bastante sobre História da África, porque eu queria conhecer. E aí eu tive professores e professoras fantásticas, brasileiros, africanos, portugueses, que me ensinaram um pouquinho sobre o que é a África. A oitava questão, eu tenho que correr um pouco, é o Miguel que me pergunta, você sabe como se desenvolveu a língua dos africanos? As línguas dos povos africanos são línguas maternas, né, que se desenvolveram como se desenvolveram todas as outras línguas, mas depois do processo de colonização do continente africano, o continente africano ele foi retalhado, ele foi muito disputado pelos países europeus. Então, cada país europeu que ocupou um pedacinho desse continente africano instituiu como língua oficial obrigatória a língua do seu próprio país. Então, o processo de colonização dos países africanos, Miguel, contribuiu fortemente para a instituição das línguas europeias no continente africano. Isso foi bacana, porque você leva uma língua europeia para o continente, mas isso é muito violento, porque você começa a negar as línguas maternas, né? Então, muitos africanos foram muito violentados, inclusive, para esquecerem a própria língua e começarem a falar somente as línguas europeias, que são as línguas dos colonizadores, né? E essa sua curiosidade pela língua é muito interessante, porque a dominação, ela se dá sobre os corpos, mas ela pode se dar sobre as línguas também, né? Quando você domina a língua de um povo, você domina um povo, né? É importante reconhecer esse traço, né, do domínio que aconteceu na África pós-colonial. A Alice pergunta assim, o que você queria fazer quando era pequena? Alice, eu queria ser professora, porque a minha mãe, ela foi professora. Olha só que interessante que eu acabei de falar aqui. O fato da minha mãe ser professora fez com que eu sonhasse em ser professora. No Brasil, a maioria das pessoas negras e indígenas não podem sonhar, sabia? As pessoas negras e indígenas, elas não têm referenciais. A maioria das pessoas negras é filha de pessoas que têm subempregos, são empregadas domésticas, são empregos não reconhecidos, não valorizados. São empregadas domésticas, são pedreiros, são garis, eles ocupam profissões que não têm prestígio social. Então, as crianças que são filhas dessas pessoas não sonham em ser nada. Isso é muito violento, não é? Porque toda criança, como você, Alice, deve ter um sonho, deve poder sonhar com o que queira ser quando crescer, não é isso? E às pessoas negras, isso não é permitido. Às pessoas indígenas, isso não é permitido no Brasil. A gente precisa lutar contra isso. A gente precisa construir referenciais. A gente precisa que pessoas negras estejam na... Ai, obrigada, Carol. A gente precisa que pessoas negras ocupem os mais variados lugares para que sirvam como referenciais. Uma criança branca no Brasil, quando olha a propaganda de margarina, sabe aquela propaganda de margarina que aparece na televisão, com uma família linda, feliz,
branca, num parque verde, sorrindo, saudável, aquilo forma um consciente de uma criança. A criança leva aquilo para o seu inconsciente e começa a sonhar. Se o que ela vê naquela propaganda são pessoas parecidas com ela, a tendência daquilo se tornar realidade é muito forte. Mas se forem pessoas completamente diferentes dela, ela não vai sonhar, porque ela vai entender que aquilo não é para ela. Olha a importância do referencial, da representação positiva, né? A gente precisa poder sonhar, né? A gente precisa acreditar que o nosso futuro não vai estar ancorado no estereótipo, no preconceito e numa discriminação. Talvez na ignorância, mas numa discriminação, não. As crianças precisam sonhar. E eu sou muito grata à minha mãe, que foi muitas outras coisas. Minha mãe foi empregada doméstica, minha mãe foi lavadeira de roupa, mas teve uma época que ela foi professora. E quando ela foi professora, meus olhinhos brilharam. E aí eu falei, eu quero ser professora também, como a minha mãe foi. A Júlia, do 3º ano, pergunta, você conhece a filosofia Ubuntu? Conheço, Júlia. É uma filosofia africana, maravilhosa, que diz que eu sou porque nós somos. Ou então, eu existo porque nós existimos, né? E se nós existimos, se o coletivo existe, eu também existo. Olha que filosofia mais fantástica, né? Eu só consigo ser o que eu sou por causa do grupo ao qual eu pertenço. A Júlia, por exemplo, só é a Júlia porque tem a mãe da Júlia, a tia da Júlia, a avó da Júlia, um tio talvez, um pai talvez. A Júlia é um conjunto de todas as pessoas que estão no entorno da Júlia. E a Júlia só se entende como Júlia porque no dia que ela nasceu, alguém olhou para aquele bebê lindo e falou assim, vai chamar a Júlia, essa vai ser a Júlia. E a Júlia é um pedacinho da gente. Com certeza, sua mãe ficou radiante de felicidade no dia que você nasceu. Essa felicidade que a sua mãe sentiu quando viu aquele bebezinho e deu nome para aquele bebezinho, conectou você e sua mãe, Júlia. Isso é Ubuntu, né? Nos meus estudos, eu vejo essa prática. Você pergunta, né? Já viu essa prática nos seus estudos? Sim, Júlia. Inclusive aqui na UFG. Aqui na UFG, eu tenho um grupo, é um grupo de estudo, pesquisa, extensão, que chama Coletivo Rosa Parks. O Coletivo Rosa Parks é um grupo de pesquisa que tem mais de 50 pesquisadoras. Quase todas mulheres, tem 2 homens que fazem parte do grupo, mas quase todas mulheres e quase todas mulheres negras e indígenas. No Coletivo Rosa Parks, que se formou para a gente estudar, pesquisar, fazer extensão, ir para as escolas, fazer uma atividade como essa que eu estou fazendo agora. Eu só estou nessa atividade hoje com vocês por causa do Coletivo Rosa Parks, eu tenho um compromisso com o Coletivo Rosa Parks. E o que a gente está entendendo lá no Coletivo Rosa Parks é que uma só é o que é por causa da existência da outra. Isso é a filosofia Ubuntu, né? Isso é Ubuntu, Júlia. A Júlia e a Giovana perguntam o seguinte, por que você escolheu também estudar sobre a África? Olha só, meninas, eu sou uma mulher negra. As primeiras pessoas negras que conheceram, que chegaram aqui no Brasil, vieram de África, lá no período colonial, no período da invasão portuguesa, quando os portugueses chegaram aqui, invadiram essa terra, oprimiram as pessoas negras, ocuparam o território, exploraram a mão de obra, escravizaram as pessoas que trouxeram nas caravelas e as pessoas que aqui estavam. Naquele momento, as primeiras pessoas que chegaram aqui e que eram negras como eu, vieram de África. Eu fiquei muito curiosa para conhecer um pouco mais do lugar que talvez eu possa ter vindo, porque como eu sou uma mulher negra, eu entendo que eu sou herdeira desse povo.
E aí eu fiquei muito curiosa. Eu falei, bom, meus antepassados não podem estar na Alemanha, porque os alemães são muito diferentes de mim, mas eles podem estar na África. E aí eu comecei a estudar sobre África, porque é importante conhecer a cultura do outro, mas é importante se conhecer. A gente precisa saber de onde veio. A gente precisa ter direito à nossa genealogia, né? E muitas vezes a gente não tem. No Brasil, que é um país racista, as pessoas negras não têm direito a conhecer o seu passado, a sua história. Isso foi arrancado de nós de maneira muito violenta. Quando eu escolhi estudar a África, eu estava tentando buscar uma memória coletiva que me ligasse, né, até pessoas que talvez fossem meus antepassados. A Alice pergunta assim: o que você faz que condiz com a filosofia do Ubuntu? Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? O que eu faço, Alice, é nutrir de amor, carinho, curiosidade, cuidado, acolhimento a equipe que trabalha comigo no coletivo Rosa Parks. Esse é um esforço que eu faço. Agora, por exemplo, as meninas do coletivo Rosa Parks estão fazendo lives. Toda semana elas fazem lives, porque a gente não pode se encontrar. E eu estou tentando ensinar para agora para elas autonomia e autogestão. Quem cuida da live é ela. É ela que cria, é ela que produz, é ela que transmite, é ela que faz a palestra, é ela que discute. Isso é muito legal. E isso é um Ubuntu. Esse pessoal do coletivo Rosa Parks está olhando uma para a outra agora e está pensando exatamente isso, Alice. Eu sou porque nós somos. O coletivo Rosa Parks é um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas só existe porque cada uma existe e colabora com a sua especificidade. O João Rodrigues, do terceiro ano C, pergunta o seguinte: você sabe qual a origem do racismo? Sei, João. Por qual motivo algumas pessoas consideram pessoas negras inferiores? O racismo é uma ideologia de dominação, de opressão, que nasceu junto com o empreendimento colonial, junto com a empresa colonial, junto com a colonização do mundo, lá de 1500, nasceu o racismo, né? É a colonização que institui a escravidão como uma forma de exploração do trabalho. O racismo surge para justificar essa exploração do trabalho, né? Os exploradores, os invasores portugueses sentiram muita necessidade de colocar os seres humanos numa escala de hierarquia, numa escala de superioridade e inferioridade, né? Então, esses colonizadores, obviamente, se colocaram numa posição de superioridade e colocaram as pessoas escravizadas numa posição de inferioridade, né? Como não havia razão concreta para colocar as pessoas nessa escala hierárquica, né, eles, de maneira muito arbitrária, eles inventaram a noção de raça. Então, a noção de raça é uma invenção, é uma criação que colabora para a classificação de sujeitos humanos. E os africanos escravizados foram classificados como uma raça inferior, portanto, passível de ser escravizada, né? Como não havia motivo concreto para aquilo, o pessoal olha para o corpo de um africano, vê o que tem de diferente, e o que eles identificaram de diferente foi a cor da pele, a textura do cabelo, aí construíram como inferiores. Esse processo é muito violento, mas você percebe que a partir de tudo que eu falei, a gente entende que raça não é uma questão biológica, raça é uma questão sociológica, raça é uma questão social, uma classificação social extremamente cruel com alguns sujeitos, né? É uma hierarquia que foi construída para justificar a opressão e a exploração do trabalho a alguns seres humanos no período colonial. É isso que é o racismo. O Santiago, ele pergunta:
como você começou a trabalhar na UFG? Você gosta de trabalhar na UFG? Santiago, você acredita que eu estudei na UFG? A minha graduação foi feita na UFG. Então, assim, eu morro de amores pela UFG desde quando eu era estudante. Eu amo a UFG. Eu estudei, fiz graduação aqui, depois eu fui para a UNB. Aí lá na UNB eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas eu nunca deixei de gostar muito da UFG, porque foi minha primeira escola superior, né? E aí, quando apareceu um concurso para a UFG, eu fiz o concurso, entrei e trabalho hoje na UFG. Se eu gosto muito de trabalhar na UFG. E por que eu gosto? Porque aqui na UFG eu tenho liberdade de pensamento, e liberdade de pensamento é fundamental para a gente produzir conhecimento. Então, Santiago, se você quer um dia trabalhar na UFG, venha, porque aqui você é livre para pensar, isso é fantástico, né? Eu tenho condições para produzir conhecimento, condições para desenvolver pesquisas, eu adoro pesquisar, eu sou uma pesquisadora, né? Condições para ser o que eu queria ser desde criança, porque aqui eu sou professora. Eu falei para a Alice agora há pouco, meu sonho era ser professora. E aqui na UFG eu consigo ser professora, né? Aqui, Santiago, eu tenho condições de mudar o mundo, indo em busca de um mundo que seja antirracista, antimachista, anti-homofóbico, antidiscriminatório. Eu quero um mundo mais justo. E eu começo fazendo isso mudando o que está perto de mim. Minhas relações com os colegas de trabalho, com os meus alunos, criando um grupo de estudos, que é o Coletivo Rosa Parks, saindo da universidade, dialogando com vocês agora da Escola Aldeia, por exemplo, eu construo outro mundo. E esse mundo que eu tenho construído, essas décadas que eu estou na UFG, é um mundo mais justo, é um mundo antirracista, é um mundo antimachista, é um mundo mais feliz. A ciência, ela existe para trazer felicidade para o ser humano. E na UFG eu consigo fazer ciência. A ciência que eu faço, Santiago, é a antropologia. Você pode fazer qualquer outra, porque a UFG é gigante, né? Então, se você gosta mais de física, matemática, mecatrônica, filosofia, direito, medicina, pode vir para a UFG, que aqui você vai gostar do que você vai fazer. A Valentina, ela pergunta assim, as pessoas na África nasceram livres e foram escravizadas, certo? Certo, Valentina. Por qual motivo eles foram escravizados, se os brancos que as escravizaram são capazes de trabalhar? Valentina, a empresa colonial, a colonização é muito lucrativa, dá muito dinheiro. O capitalismo, que estava em expansão, né, na época da colonização dos países africanos, o capitalismo estava em franca expansão, né? Essa expansão desperta nas pessoas uma ambição muito grande. Elas querem sempre mais, elas querem sempre o lucro, elas querem ser superiores, elas não têm relações humanas e humanizadoras com as outras pessoas. Elas desumanizam, elas violentam, elas não reconhecem que as outras pessoas são iguais a elas, portanto, têm direito à liberdade, e com essas pessoas a atitude deve ser de fraternidade. Elas não entendem isso. Os colonizadores não entendem isso. Porque a linguagem que eles entendem é a linguagem do lucro, da violência, da expansão do capitalismo. Elas querem cada vez mais dinheiro, mais poder, mais ouro. É por isso que as pessoas africanas, assim como os índios brasileiros, né, foram escravizadas, né? A escravidão, ela é resultado de uma arrogância, de uma prepotência e de uma ambição fenomenais. Uma tristeza para a humanidade, uma violência que se cometeu, um crime de lesa humanidade que a humanidade vai levar anos, talvez séculos, para reparar toda aquela violência que a empresa colonial trouxe, sobretudo pelo fato de ter transformado pessoas que nasceram livres
em pessoas que foram escravizadas. A Clara, ela pergunta o seguinte: eu aprendi que nas culturas africanas as histórias são passadas pela fala. Você pode falar mais sobre isso? Sim. Muito da África pré-colonial, muito dessa África imaginada que a gente tem, faz parte da tradição oral, né? Realmente, a tradição oral, ela é muito importante, porque é a tradição oral que preserva uma cultura, que preserva um saber, né? A tradição oral é fundamental. É pela tradição oral que os saberes são transmitidos de geração a geração, né? Então, a fala é muito importante. Por meio das histórias que são contadas, das músicas que são cantadas, das parábolas, dos contos, dos provérbios, toda um conjunto de saberes é transmitido para as novas gerações, né? Vocês já ouviram falar do griot, por exemplo? O que é o griot? Griot é o contador de histórias, é aquele que vai transmitir ensinamentos, é aquele que vai transmitir princípios, né? E os griots estão em toda parte da África, em algum momento da história daquele continente. Agora, eu vou chamar a atenção para um ponto para você, Clara. Nós não conhecemos o continente africano. É claro que a tradição oral marca aquele continente em algum momento, mas a gente precisa também considerar que há uma África extremamente letrada há muito tempo e que não se filia a essa tradição oral. Tem uma cidade no Mali que fica dentro do deserto do Saara que chama Tombouctou. Tombouctou, no século XV, contava com uma presença muito grande de cidades, de instituições islâmicas, né? A mais famosa dessas instituições islâmicas era uma mesquita que chamava Sankoré e que ficava em Tombouctou. Hoje, Sankoré é a Universidade de Sankoré. No século XV, em África, né, lá no Mali, em Tombouctou, haviam comunidades escolares islâmicas. Haviam milhares de pessoas nessa cidade que se dedicavam a ensinar e a aprender sobre o Alcorão, que é o livro sagrado, né? Que se dedicavam a aprender e ensinar também outros conhecimentos. Então, eles estudavam história, eles estudavam filosofia, astrologia, lógica, matemática, né? A venda e compra de livros em Tombouctou, no século XV, chegou a ser mais lucrativa que o comércio do ouro. Olha só! Então, que tradição é essa? Quando a gente vai falar de tradição em África, você tem que falar de que lugar você está falando. Porque a gente tem aqui uma cidade do século XV que era conhecida como a cidade dos livros. A maior biblioteca do continente ficava nessa cidade. Todas as pessoas dessa cidade eram letradas, altamente letradas. Aí eu pergunto para você, por que a gente não sabe sobre isso? Por que a gente não conhece a história de Tombouctou, né? Porque a gente está aprisionado numa teia de preconceitos que não é somente ignorância, a gente não tem curiosidade em saber que a África também é letrada. A gente não vai atrás, a gente não quer saber, porque a gente acredita no estereótipo. A gente acredita que a África é só tradição oral e pronto, acabou. Então, qualquer pessoa que eu vejo, eu acho que é de tradição oral. Esquecendo, por exemplo, que Chimamanda Adichie, aos 19 anos, vai para os Estados Unidos para estudar. Altamente letrada, né? Ingressa numa universidade de renome, reconhecida, né? É preciso romper com esses estereótipos. Esses estereótipos, eles sustentam o preconceito e a discriminação, e eles devem ser denunciados, né? A gente não consegue fazer qualquer expectativa forte, reconhecendo que a África também é letrada, acerca de qualquer lugar da África,
que se aproxime disso que é Tombuctu. Então, assim, eu quero aproveitar para convidar todos vocês que estão me ouvindo agora para conhecer um pouco sobre a África. Importante reconhecer a importância da história oral, da tradição oral, importante reconhecer o valor do griot, mas eu pergunto, de que África que a gente está falando? Nós temos cidades na África altamente modernas, tecnologizadas, com universidades consolidadas, né? Desde o século XV, esse processo de letramento é altamente avançado. Isso precisa ser conhecido pelo mundo, né? Não somente pelos africanos. Posso continuar, né? Posso continuar? Posso. Tem uma pergunta aqui, a 17, é da Clara, de novo. Vi um vídeo sobre a África, que religião significa poder. O que isso significa? Olha só, Clara, no Brasil, a gente tem algumas religiões de matriz africana. A gente sabe como o processo de exclusão dos negros da condição de cidadania foi violentado, né? As pessoas negras, elas só serviam para o trabalho. Elas não tinham salário, elas não tinham direitos, elas não tinham direito à educação, por exemplo. As pessoas negras no Brasil, como eu, por exemplo, nós somos herdeiros de africanos que foram escravizados, violentamente arrancados do continente africano e escravizados aqui no Brasil. Essas pessoas perderam tudo. Elas perderam, inclusive, a família. Elas perderam a genealogia, elas não tinham referenciais, elas não falavam a mesma língua, elas perderam tudo quando elas chegaram aqui. Essas pessoas que chegaram aqui no período da colonização, esses africanos, eles encontraram nas religiões de matriz africana a possibilidade, elas encontraram nas religiões de matriz africana a possibilidade de reconstruir laços e africanidades, né? Laços históricos, laços de parentescos, afinidades, né, foram construídas a partir da religião. Né? A partir da religião, essa religião criada aqui no Brasil, mas de matriz africana, elas conseguiram saber de onde elas vieram. Elas conseguiam reconstruir a genealogia que foi roubada pelos colonizadores portugueses. Candomblé é uma religião de matriz africana. Candomblé, por exemplo, é uma religião brasileira de matriz africana. As relações que se instituíram dentro do candomblé, essa religião que foi criada aqui no Brasil, no período pós-colonização, elas são relações fundadas na maternidade, na paternidade, na irmandade. Então, no candomblé, por exemplo, você tem sacerdotes que são pais de santo. Você tem sacerdotisas que são mães de santo. Com aqueles que estão lá no culto, no candomblé com você chama de irmãos. Olha só como você reconstrói um modelo de família, de parentesco, para rememorar um pertencimento, para reconstituir uma família que foi roubada desde o período colonial. Isso é poder. Isso, conhecer sobre si é poder. É por isso que se diz que religião significa poder. Mas não é qualquer religião, né? São religiões como essas, como o candomblé, por exemplo, são religiões que permitem essa reconexão com um passado histórico que foi violentamente suprimido. É isso, tá bom? Uma religião como o candomblé, por exemplo, leva ao conhecimento de si, e conhecer a si própria, a gente aprendeu com a Chimamanda Adichie, é poder, tá certo? A Giovana pergunta, eu vi o filme Kirikou, lindo aquele filme, que em muitos países do continente africano, algumas crianças andam sem roupa. É isso mesmo, Giovana, que você viu no filme, né? Tem partes da África, né, em que as pessoas andam sem as crianças, né? Ficam sem roupa mesmo. A gente precisa saber
Que parte da África é essa, de que África que a gente está falando, e o que significa andar sem roupa, né? Como eu disse antes, a África é uma imensidão de possibilidades, né? E em algumas partes, em algumas aldeias, ainda vigora a tradição oral, em algumas aldeias ainda vigoram hábitos culturais muito diferentes desses hábitos que a gente está acostumado a ver. Aqui não tem o nome, só está a turma do segundo ano A. A pergunta é a seguinte: a ciência e a antropologia auxilia nos estudos dos indígenas? Sim. A antropologia se interessa em estudar a alteridade. Alteridade significa diferenças, né? A antropologia quer entender as diferenças. Então, os índios, os indígenas, os povos indígenas, eles são entendidos como diferentes, né? Dessa forma, a antropologia se interessa por estudar indígenas. Agora, é importante chamar a atenção que a comparação é sempre uma ferramenta utilizada pela antropologia, né? A gente estuda a cultura do outro, a gente estuda culturas indígenas, mas um dos objetivos que a gente tem enquanto antropólogo é entender também a nossa própria cultura pela comparação. Então, a gente estuda uma cultura indígena, compara com a nossa, avança no conhecimento das culturas indígenas e avança no conhecimento também da sua própria cultura, né? O que a antropologia quer, na verdade, é entender as características e o funcionamento das mais variadas culturas, né? Tanto que a gente tem uma área na antropologia que chama antropologia urbana. A antropologia urbana trabalha com grandes centros urbanos, né? Não necessariamente com povos indígenas, mas também com povos indígenas. Eu acabei de falar para vocês que eu morei no México e a maior pesquisa que eu fiz até hoje foi na Cidade do México, né? Uma grande metrópole, a segunda maior cidade do mundo, né? E lá na Cidade do México, eu trabalhei desde uma perspectiva urbana, né? Eu trabalhava não com povos, mas com pessoas indígenas que viviam na Cidade do México e frequentavam as escolas noturnas. A Valentina pergunta assim: a mulher tem e sempre teve influência nas decisões dentro das aldeias? Valentina, depende do povo, depende da aldeia, depende do que você está falando, né? A gente tem aldeias, só no Brasil, a gente tem mais de 300 povos indígenas. Os Guajajara, que vivem no Maranhão, que é um povo indígena, eles contam com quase 400 aldeias. Então, assim, a gente tem muita aldeia, né? No Brasil, são milhares de aldeias só no Brasil. Em África, que é um continente, não um país como o Brasil, você imagina a quantidade de aldeias. Então, você tem aldeias com valores, princípios, influenciadores, tomadores de decisão muito diversificados, né? Então, depende muito de que aldeia a gente está falando. A antropologia, ela faz estudos micro, Valentina. Então, assim, a gente se detém naquele grupo específico que a gente está estudando, e é sobre aquele grupo que a gente fala. E aí tem aldeias que são as mulheres que influenciam nas tomadas de decisões, e tem aldeias que são os homens, né? A gente tem de tudo um pouco, né? Não é tudo a mesma coisa. Na verdade, o que a gente aprende é que a diferença é o que marca, né, as culturas são diferentes entre si. O Rafael pergunta qual é a função do pajé em uma aldeia, e pergunta se eu já conheci. Sim, eu já conheci pajé, Rafael, aqui no Brasil, inclusive, né? Eu trabalho com o povo gavião do Maranhão, como eu já falei anteriormente, e eu conheci pajé. Pajé, Rafael, é um xamã. Dentro dos povos indígenas, né? Não necessariamente das aldeias, mas os povos indígenas que estão distribuídos em aldeias, né? Eles têm formas de organização social da própria cultura. Então, assim como aqui nas sociedades não indígenas a gente tem as profissões, lá dentro eles também têm profissões, né? Eles também têm papéis a serem desempenhados, eles têm ordenamentos socioculturais que vão dizer quem faz o quê,
Pajé é uma função exercida dentro de um grupo indígena ou de um grupo africano. Pajé é aquele sujeito que é o xamã. Xamã é o médico. Pajé é o profissional de um grupo indígena, por exemplo, que tem o poder de curar. É aquela pessoa que pode ser homem ou mulher, tem muitas pajés mulheres, né? É aquela pessoa que conhece profundamente o poder de cura das plantas, dos minerais, dos animais, né? Da água, né? Aquela pessoa que conhece o poder de cura da natureza, né, e dos próprios seres humanos, porque nós também temos o poder de cura, né? E o pajé é esse sujeito que pode ser interpretado rapidamente aqui na nossa discussão, que tem que ser um pouco mais rápida, como o médico. É o médico daquele grupo, é o que vai cuidar da saúde e vai tratar a doença de determinado povo. E aí ele apela para o que ele entende como medicamentos, que pode estar numa planta, que pode estar numa defumação, que pode estar numa música, né? Numa oração. Tem gente que acredita em oração aqui. Pode estar numa cantoria, pode estar num canto, pode estar num ritual. O pajé vai mobilizar o próprio corpo, toda a natureza e todos os indivíduos para garantir a saúde, né, da aldeia. O Mateus, ele pergunta assim, o que os povos indígenas fizeram para se protegerem quando os portugueses chegaram? Foram várias formas de resistência, Mateus. Na verdade, assim, se tem um povo que resistiu à colonização portuguesa, foram os povos indígenas, né? E essa resistência se deu de várias formas, desde fugas, né, para o interior do continente, fugas mesmo, o pessoal fugiu, ninguém quer ser escravizado, né? Açoitado, explorado, morto, as pessoas fugiam, né? Até o confronto direto, teve muitos confrontos, muita guerra sangrenta mesmo, teve suicídios também, pessoas que preferiam morrer a ser escravizadas, né? Os indígenas, eles tinham um instrumento a mais na luta de proteção contra o colonizador que os africanos, porque os indígenas estavam em casa, eles já habitavam, né, esse lugar que hoje a gente chama de Brasil, eles já viviam aqui, então eles conheciam o território. Conhecendo o território, eles conseguiram se livrar de maneira mais eficaz da colonização, né? Os africanos escravizados não tiveram tanta destreza, porque eles não falavam o mesmo idioma, nem entre si, eles vinham de grupos muito diferenciados lá da África, né? Porque eles não conheciam o território, eles estavam num território completamente diferenciado, então eles eram capturados com mais eficácia pelos colonizadores, né? Isso fez com que os africanos fossem escravizados com mais eficiência do que os indígenas. Mas a resistência marcou todos esses povos, né? Os africanos, a partir dos quilombos, associações, suicídios também, fugas, né? Confronto, muita guerra. A resistência sempre houve, né? E hoje também continua. A Laura pergunta assim, como os indígenas aprenderam a escrever a língua deles? Laura, sabia que as escolas chegaram aqui no Brasil no período colonial? Foi no período colonial, quando a gente nem tinha brasileiros aqui, a gente tinha povos indígenas, né? A gente tinha os portugueses colonizadores e a gente tinha os africanos escravizados. Quando os portugueses vieram, eles trouxeram padres jesuítas, né, da Igreja Católica, e esses padres, eles tinham a função de catequizar, evangelizar, porque eles acreditavam que os índios não eram seres humanos. Eles acreditavam que índios eram selvagens, quase animais, sem alma, e somente a Igreja Católica poderia colocar alma naquele corpo. Então, eles trouxeram os padres jesuítas para catequizar, para evangelizar.
Só que esses padres, quando chegaram aqui, eles entram para dentro das aldeias, eles inauguram as primeiras escolas, né, uma coisa parecida com o que a gente pode chamar hoje de escolas, e eles traduzem a Bíblia. Eles aprendem o idioma, então eles entram para a aldeia, aprendem o idioma dos indígenas e traduzem a Bíblia do português para a língua indígena, né? E assim eles acabam ensinando os indígenas a ler. Olha só que interessante. Os indígenas começam a ler. Quanto à escrita, ainda é uma conquista a ser efetivada, porque a gente está diante de uma língua de tradição oral que não é grafada, né? Então, a escrita, ainda hoje, há uma luta muito grande para se construir a escrita das línguas indígenas, né? Mas a leitura, ela chega, na verdade, junto com o período colonial, que institui o processo de evangelização dos jesuítas, e aí, como efeito positivo de toda essa crueldade de dominação, a gente tem o letramento, o início do letramento dos povos indígenas, né? O Heitor Luiz pergunta como nós, humanos, podemos evoluir tanto, desse tanto, né? A ponto de conseguirmos inventar diversos instrumentos, diversos recursos. O ser humano é fantástico, né? O ser humano é fantástico e as possibilidades de produzir conhecimento do ser humano são infinitas. Me impressiona cada vez mais a capacidade de conhecer e de produzir conhecimentos, recursos, instrumentos, avançar, né, que o ser humano tem. O problema é quando o ser humano usa esse poder de conhecer para destruir outros seres humanos, né? O conhecimento nem sempre é usado para felicidade. Lembra que eu falei que eu virei cientista porque eu acreditava que a ciência poderia construir um mundo mais feliz? Nem todas as pessoas usam o conhecimento para construir a felicidade. Muitas vezes o conhecimento é alvo de submetido, né, a uma ganância, a uma prepotência, a uma ambição desenfreada, e aí as pessoas usam essa capacidade fantástica e infinita de conhecer para oprimir, para destruir outros seres humanos, para estabelecer hierarquias, dominações, e é aí que está o problema, né? Eu tenho tempo ainda, né? Eu estou vendo que já estourou tudo, mas eu estou falando aqui. Se tiver com muito problema com relação ao tempo, me manda um WhatsApp, estou com o celular aqui do lado. Mas alguém pergunta assim: que histórias únicas você notou que outras pessoas têm sobre você? Que dilemas você já experimentou quando os outros o veem de maneira diferente da sua? Sim, né? Tem algumas histórias únicas que são contadas sobre mim. Assim, eu sou professora da UFG. Deixa eu contar uma história para você entender o que eu estou dizendo, né? Eu sou professora da UFG. Teve um dia que eu fui convidada para fazer uma palestra em uma faculdade. Eu ia falar sobre direitos humanos nessa faculdade, porque eu estudo direitos humanos, né? Quando eu cheguei lá na faculdade, tinha um pequeno grupo de pessoas no Salão Nobre, a palestra ia ser no Salão Nobre, e tinha um pequeno grupo de pessoas perto da mesa onde eu me sentaria e faria a palestra, e a gente começaria a debater, tentar conhecer um pouco mais sobre direitos humanos e tudo. E o diretor da faculdade, ele estava nesse espaço esperando os convidados, organizando as primeiras ações e tudo. Quando eu cheguei, eu fui direto para essas pessoas que estavam concentradas perto da mesa para me apresentar. Eu fui me apresentar para a gente começar as atividades, né? Quando eu cheguei, né, eu falei, boa tarde, aí ele virou para mim e falou assim, volta lá e traz a jarra de água e os copos para a gente colocar na mesa. Estranho, não é? Por que ele achou que eu seria a pessoa que levaria a água e os copos para colocar na mesa? Eu não tinha falado nada com ele, ele não me conhecia.
Por que que ele achava que era eu, aquela pessoa que ia servir, né? Seguramente porque existe uma história única acerca de pessoas como eu, acerca de pessoas que têm os traços físicos, o corpo que eu habito. Esse corpo que eu habito, que é o corpo de uma mulher negra, é um corpo que é visto para servir. E eu, coincidentemente, mas não somente, graças àquelas que vieram antes de mim, não estava naquele lugar para servir. Essa é uma história única, não é? Sobre mulheres negras no Brasil. Mulheres negras no Brasil são empregadas domésticas. Ficou difícil para aquele diretor imaginar que eu seria a professora palestrante e não a mulher que ia servir a água. Nada contra a mulher que serve a água. Minha mãe, inclusive, já teve esse tipo de trabalho, que eu acho muito digno, mas ele não é valorizado na sociedade brasileira e ele aprisiona corpos de mulheres negras nesse fazer, nesse lugar. E sair desse lugar é muito difícil. É por isso que a Chimamanda Adichie fala do perigo da história única. O perigo da história única, ele está aí, né? E esse é o exemplo que eu trouxe. Eu me apresentei, falei que não era eu que ia servir, e fiquei com muita pena daquele diretor, né? Um homem adulto, branco, escolarizado, intelectualizado e profundamente racista, machista e preconceituoso. Tive muita pena dele e durante a minha fala passei alguns recados, porque eu também sou bocuda, eu tenho esse jeitinho doce de Oxum, mas às vezes eu falo demais. Bom, o João Lucas, ele pergunta, como podemos respeitar nosso lugar e as pessoas que vivem neles? João Lucas, a gente precisa buscar autoconhecimento, a gente precisa buscar conhecimento sobre o outro, a gente precisa aprender sobre limites, sobre respeito, sobre igualdade, sobre coletividade. A gente precisa aprender sobre a liberdade, sobre fraternidade. A gente precisa aprender sobre direitos e deveres. A gente tem que conhecer a si próprio e conhecer os outros, conhecer as outras culturas, os outros saberes, as outras histórias e agir frente a essas alteridades com respeito e em espírito de coletividade. É isso que a gente tem que fazer. Isso pode ser feito, inclusive, na sua escola. A Isabela pergunta, o que nos leva a criar uma história única? Já falei um pouco sobre isso, né? Quais as consequências de olhar o mundo e as coisas pensando em história única? O que nos leva a criar uma história única? Os preconceitos, as discriminações, as ambições, a arrogância, a prepotência sobre o planeta, né? A gente é muito... a gente pensa a partir de um modelo muito discriminatório, muito egoísta e muito arrogante. Isso precisa ser quebrado, porque senão a gente constrói a história única, né? As consequências de se criar essa história única são dores, sofrimentos, desigualdades, injustiças sociais e algo que eu estou chamando de ontoepistemicídios. Quando você constrói uma história única, quando um sujeito constrói uma história única sobre outro, ele destrói esse outro, ele torna esse outro um monstro, ele torna esse outro um demônio, ele destrói esse outro e destrói também todo o conjunto de conhecimentos que esse outro pode produzir. Isso eu chamo de ontoepistemicídio. E essa é uma consequência de olhar o mundo e as coisas pensando a partir de uma história única. Como deixar de ver as coisas sobre o ponto de vista da história única? É aquela história que eu falei anteriormente, buscando autoconhecimento, conhecimento de si e dos outros, né? De maneira respeitosa, solidária e justa. Questão 28. Por qual motivo você escolheu este tema para estudar? Eu imagino que você esteja falando um pouquinho do racismo brasileira, né? Para conhecer um pouco mais de mim mesma, né? Para conhecer um pouco mais da minha história, uma história que foi negada, né?
E eu queria conhecer a maior quantidade de trajetórias possíveis, né? Que coisa mais chata você passar a vida inteira estudando uma única história, né? Tem gente que pensa que a história da humanidade é a história europeia. Tem gente que pensa que o ser humano veio de Adão e Eva. Tem gente que acredita que a mulher veio da costela de um homem. Olha a pobreza dessa história. Diante de tantas possibilidades que a gente tem, por que eu vou escolher só uma? Isso é irracional. Por que não entender, como o povo Inã, Carajá, entende, que o ser humano veio do fundo do rio? Por que não entender que o ser humano veio de uma estrela que caiu, como acreditam os gavião? Por que eu preciso entender que o ser humano é resultado de um pecado original de um homem que come uma maçã provocado por uma mulher? É uma história possível, mas ela é só uma história dentre uma quantidade infinita de histórias possíveis de contar, né, a nossa existência, a nossa resistência. A Isabela pergunta, por que nos achamos superiores à natureza? É isso mesmo. Porque a gente acredita, Isabela, porque a gente executa, Isabela, um projeto de dominação. A gente se relaciona com a natureza como se a natureza fosse inferior a nós. Como se a gente tivesse mais poderes de atuação sobre aquilo que a gente julga, inclusive, sem vida, né? E aí a gente começa todo o processo de destruição, né? É muito importante a gente entender que essa relação que o ser humano trava com a natureza, ela tem sido muito fortemente uma relação de dominação. Quando, na verdade, os povos indígenas ensinam isso para a gente de uma maneira tão profunda, né? O Ailton Krenak fala isso de maneira muito apropriada, a relação entre seres humanos e natureza, ela não precisa ser de dominação, ela pode ser uma relação de coabitação do planeta. Todos nós, todos os seres vivos desse planeta, inclusive os seres minerais, habitamos o mesmo espaço. Esse espaço, ele tem que ser potencializador da vida de todos nós, humanos, não humanos, né? É uma loucura, na verdade. Você está absolutamente certa, Isabela. Você fala assim, nós fazemos parte da natureza. É isso mesmo. Nós fazemos parte da natureza. E aqui no Brasil, existem povos, como, por exemplo, os Krenak, né? Os Copenaua, vários outros, né? Os Cricati, por exemplo, que nunca fizeram essa separação entre natureza e seres humanos. Para esses povos, o que há é um todo orgânico, coerente, autossustentável, né? E a relação tem que ser de proteção, preservação e coabitação, e não de disputa, de confronto, de domínio. A relação deve ser outra. O João Paulo fala, somos muitas coisas, uma coisa só. Putz, João Paulo, olha só, a gente está aqui falando há mais de uma hora, estou super atrasada já, e eu acho que eu já falei bastante, já deu para entender que a gente é muita coisa. Na verdade, nós somos múltiplas, nós temos múltiplas possibilidades, né? De existir, de conviver, de interagir, de produzir, de conhecer. Nós somos uma multiplicidade de possibilidades, né? E é muito importante reconhecer essa multiplicidade de possibilidades do que podemos ser, mas agir frente a essa multiplicidade de possibilidades de maneira responsável, respeitosa ao outro, ao direito do outro, à diferença do outro. As diferenças precisam ser respeitadas, né? Porque somos uma multiplicidade de possibilidades de existência. O Leonardo pergunta,
Se existe um lado certo, isso significa que o outro lado é errado? Leonardo, o Ocidente e a Europa ensinou para a gente que as coisas são binárias. A gente aprende desde muito cedo uma forma muito, e está vinculada inclusive a um pensamento cristão, né? Muito maniqueísta, né? De ver a vida. Maniqueísta significa você ver só dois lados de uma coisa, né? Maniqueísta é a compreensão, ou isso é bom ou isso é ruim. Binário, ou isso é branco ou isso é preto. Ou isso é certo ou isso é errado. Quando, na verdade, o mundo não é binário, né? Existem lados certos, no plural. Existem lados, vários lados. Tudo depende da perspectiva, tudo depende do referencial, tudo depende de onde você está falando. Essa lógica eurocêntrica, binária, ela precisa ser quebrada. É por causa dessa lógica binária que uma lei, que chama Lei do Patriarcado, se estabeleceu, dizendo que ou é isso ou é aquilo. É por conta dessa lógica binária que o racismo se instituiu. Ou é preto ou é branco. Essa lógica, ela é muito limitante. O que a gente precisa fazer, Leonardo, é abrir a nossa perspectiva sobre o mundo e entender que existem vários lados, né? Por exemplo, a gente tem um livro aqui, ele tem esse lado e ele tem esse lado, mas ele tem também esse lado, ele tem esse lado, ele tem esse. Se você abrir, então, existem várias possibilidades só nesse livro. Imagina no ser humano, né? Então, não existe um lado, existem várias perspectivas, várias formas de ver o mundo, e a gente precisa desconstruir essa concepção maniqueísta de que se um está certo, o outro está errado, porque isso é uma inverdade. Uma outra pergunta aqui: as pessoas podem ter muitas qualidades, mas essas qualidades podem sumir se comparadas ao universo? Sim, as pessoas têm muitas qualidades. É necessário um processo de conscientização das nossas possibilidades, da nossa condição de ser humano, e uma conscientização, sobretudo, da dimensão do universo, né? Da dimensão e da multiplicidade das culturas humanas. Né? O que está faltando hoje para os seres humanos, para viver em harmonia nesse planeta, é entender as dimensões do próprio universo, a multiplicidade das culturas humanas, as múltiplas possibilidades de existência dos seres humanos, né? E começar a entender o seu poder enquanto ser humano de preservação ou destruição da natureza e do planeta. Eu preciso trazer isso para a dimensão do consciente, para agir de maneira responsável. Uma outra pergunta da Luma, do 4º ano, é a seguinte: elas podem sumir diante da grandeza do universo, já que o universo é tão grande. Parece uma continuidade da pergunta anterior, tão vasto, porque as minhas ações individuais fariam diferença nessa vastidão, né? Sim, o universo é muito vasto, né? Mas é importante também acreditar, Luma, na potência e no poder das suas ações, né? Nós somos uma centelha de vida nessa vastidão que é o universo. O universo é gigantesco, mas a sua ação individual, ela pode mudar o seu universo e os micro-universos que existem em torno de você. E se você age, né, com uma disposição de ação positiva, toda uma carga de energias positivas vai sendo mobilizadas perto de você, elas vão sendo mobilizadas, e isso vai irradiando com um raio de alcance cada vez maior, né? Então, é preciso acreditar
que as suas ações, as minhas ações individuais, elas podem contribuir para construir ou para destruir o mundo de alguém. E aí você tem que fazer escolhas, né? Nós somos um todo complexo, altamente interligados. Então, não há nada que uma microação de um indivíduo, não há o que a microação de um indivíduo faça que não ressoe, que não resvale, né, num outro campo. Então, existem leis, né? A lei da ação e reação, por exemplo, explica um pouco essa dúvida que você traz aqui para a gente. É preciso agir de maneira muito responsável e de maneira muito consciente, porque as suas ações, elas reverberam, mesmo que sejam ações individuais, muito pequenininhas, diante da vastidão que é o universo. Pergunta da Luísa: nós conseguiríamos viver sem os animais? Luísa, não. Como eu acabei de falar, nós somos um todo complexo, né? Nós somos totalmente interligados. A gente precisa recuperar cosmologias, como algumas cosmologias africanas, algumas cosmologias indígenas, que nunca fizeram a separação e nem a classificação da vida humana dessa forma. A gente precisa se restabelecer conexões, né, entre o ser humano e as outras vidas, por exemplo, as vidas animais, e nos entender como seres interligados, que experimentamos transformações, sim, porque todos nós mudamos, né, mas que a gente está tão interligado, e essa interligação entre nós é que permite que nós existamos. Lembra da filosofia do Ubuntu? O Ubuntu é isso. Eu sou porque nós somos. E dentro desse nós, cabem todas as vidas. Então, é importante pensar a partir daí. Uma outra pergunta: por que os estereótipos na África são incompletos? Olha, Maitê, do 4º ano. Maitê, todo estereótipo é incompleto. Né? A gente precisa aprender a combater estereótipos. Como é que você combate um estereótipo que está fundado no preconceito? Buscando conhecimento. Todo estereótipo é preconceituoso. Né? Todo estereótipo, portanto, é incompleto. E aí você continua. O que ela quis dizer quando falou que os africanos têm a boca nos seios? E quando surgiu a raça negra, né? Como eu falava anteriormente, somente o conhecimento aprofundado é capaz de promover uma aproximação do todo, tá bom? Ela, na verdade, a Chimamanda Adichie, ela acha engraçada, ela ri, inclusive, a capacidade, ela acha engraçada a capacidade imaginativa dos visitantes da África, né? Ela fala assim, nossa, é engraçado, o pessoal quando chega lá, eles inventam coisas, eles imaginam coisas meio loucas, assim, né? Eles são capazes de imaginar que os africanos sejam demônios, monstros, né? Que os africanos não sejam humanos, eles imaginam, inclusive, que os africanos têm boca nos seios, uma coisa mais ou menos assim, e ela ri disso, né? Quando ela ri disso, ela mostra para a gente o quanto um estereótipo, porque isso é um estereótipo, o quanto um estereótipo desumaniza, o quanto o estereótipo retira a humanidade das pessoas. Um ser humano que tem o seio na boca é um ser humano desumanizado. Os estereótipos, por serem incompletos e cruéis, eles criam monstros, né? E se acreditamos nesses estereótipos e nesses monstros, nós estamos limitados, né? Limitados, não conseguimos alcançar a humanidade do outro, das outras pessoas, né? Como eu já falei anteriormente, Maitê, a raça, ela é resultado do processo de colonização. É isso, né? A raça surge como resultado de um processo de colonização e dominação. Acho que é a última pergunta, essa estou cansada já.
É a seguinte: por que Chimamanda Adichie, no vídeo Os Perigos da História Única, está falando sobre a vida dela mesma? É o Joaquim, do 4º ano. Joaquim, que pergunta linda essa sua, né? Curiosa. Aqui tem uma curiosidade ingênua, né? De quem não conhece, livre de preconceitos, né? Que a gente, mesmo depois de adulta, como eu, conseguimos manter a originalidade, a liberdade dos preconceitos que a sua pergunta traz, e eu fiquei muito feliz ao ver que essa era a última pergunta do Joaquim, porque ela me permite falar um pouco que quando a Chimamanda Adichie conta a história dela mesma, ela está colaborando para quebrar um preconceito, para acabar com um estereótipo. Quando a Chimamanda Adichie chega nos Estados Unidos, ela fica sabendo que tem uma história única sobre ela, ou seja, sobre o povo dela. Porque os preconceitos, a discriminação e o racismo não atingem só uma pessoa, não. Atinge todas as pessoas que se parecem com aquela pessoa que está sendo discriminada. Né? Então, o racismo que a Chimamanda experimenta nos Estados Unidos é um racismo que faz sofrer não somente a Chimamanda, né, mas todas as pessoas que se parecem com ela, todo o povo dela, né? Quando ela chega nos Estados Unidos, ela percebe que a história única que é contada sobre o povo dela é falsa, né? Lembra que ela fala que a colega dela esperava que ela cantasse uma música tribal? Ela entende que a história que eles conhecem sobre o povo dela é uma história falsa, não é verdade, não é a história total, é a história de um preconceito, é a história de um estereótipo, é a história de um racismo, de uma discriminação, que quer toda hora aprisionar Chimamanda nesse estereótipo. Aí, o que ela faz? Ela faz questão de entrar nos espaços e contar a própria história. Contar a história sobre ela mesma. Lembrem que em vários momentos eu falo assim, olha, pessoal, é importante se autoconhecer. Que sorte que a Chimamanda Adichie se conhece. Que sorte que a Chimamanda conhece a própria história. E ela entendeu que ela precisa contar a própria história para que as pessoas comecem a despertar uma curiosidade, não somente sobre a Nigéria, mas sobre o continente africano, né? Ela fala uma coisa interessante, né, ao longo do livro dela. Ela fala assim, olha, eu nunca me entendi como africana, porque a África é um continente gigantesco, né? Eu me entendia como pertencente a um país, pertencente a uma etnia, mas não como africana, né? É nos Estados Unidos que essa identidade de africana é forjada. E aí ela, mesmo vindo do continente africano, ela vai estudar mais sobre África, para conhecer mais sobre África, para falar da multiplicidade de histórias que podem ser contadas. Né? Com relação a nós, Joaquim, é importante que a gente conheça a nossa própria história. Esse é um direito, o de conhecer a própria história, que é retirado de algumas pessoas aqui no Brasil, por exemplo. Sabe por quê? Por causa do racismo, por causa do machismo, por causa da homofobia, por causa de um conjunto de discriminações, um conjunto de preconceitos que existem. Pessoas negras não costumam contar suas próprias histórias. Pessoas negras não costumam conhecer a sua genealogia. São poucas as que sabem de onde vêm, são poucas as que sentem orgulho dos seus antepassados, da sua ancestralidade. O que a Chimamanda Adichie ensina para a gente quando ela conta a própria história é que contar a própria história é poder. Por isso, Joaquim, você precisa conhecer a sua história para contar a sua própria história, porque só depois que você conhecer a sua própria história você pode despertar a curiosidade pelas histórias dos outros. Olha que interessante, né? E conhecer a própria história para pessoas como a Chimamanda Adichie, para pessoas como eu, talvez para pessoas como você, é poder. A gente precisa se empoderar nesse sentido.
Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, eram essas as questões. A pergunta do Joaquim é a última questão que a gente tem sobre isso. E é isso, eu não sei muito bem o que fazer, eu estou sozinha aqui, aliás, eu estou com a impressão que eu estou falando sozinha. Eu encerro. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo a audiência, a escuta, agradecendo a possibilidade de extensão do diálogo. Foi um prazer, uma satisfação, uma alegria falar com vocês. Continuem, né? Se aproximem das ciências sociais, se quiserem, do campo da antropologia, que eu amo de paixão. Venham para o UFG, que está esperando vocês, e venham como seres humanos integrais, que respeitam, reconhecem a dimensão do universo, da natureza. Venham como seres humanos que respeitam os direitos humanos das outras pessoas, que reconhecem as dignidades perdidas de pessoas negras, de pessoas indígenas, né, de ciganos, né, de mulheres, de pessoas com deficiência física, mental, né? Somos todos seres humanos, temos uma origem biológica comum e produzimos culturas extremamente múltiplas e diversas, e é isso que nos eleva, né? E é isso que nos singulariza. Muito obrigada e que tenhamos uma boa semana de trabalho. Tchau, tchau.